Bom, boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao Centro Espírita Novo Horizonte. Já deu aqui o nosso horário, então vamos aos nossos recados. O primeiro recado da noite é sobre a água fluidificada. Quem não pegou um copo com água, dá tempo de correr até a cozinha, pegar um copo com água, né? Se tiver mais de uma pessoa assistindo aqui na tela, então pega um copo com água para cada um. Tá? E tem que ser água. Não serve chá, não serve café, não serve suco, não serve. Tem que ser água mesmo. Pode ser uma jarrinha, uma garrafinha de água. E aí essa jarra e essa água, garrafinha, ficam fluidificadas pela semana inteira. Aí o que acontece? A hora que estiver acabando, nós enchemos de novo, faz uma prece e a água se permanece fluidificada, tá bom? Mas não esquece de lavar a garrafa e a jarra, tá? Uma coisa é Deus, outra coisa são as bactérias, a sujeira, tá? Não misture as duas coisas. Bom, segundo recado da noite é sobre conexão de internet. Tanto aqui no Brasil, como a gente viu na Europa, a gente está com problemas de conexão. Aqui no Brasil passou um ciclone, então deu muita queda de energia, de conexão. Hoje vai ter muita gente caindo e voltando. Então, hoje é um grande exercício de persistência para todo mundo, tá? Então, caiu, conecta de novo. Caiu, conecta de novo. Nosso time ali da recepção está atento para puxar o tempo todo. Mas você vai falar, mas já caí 3 vezes, não vou entrar de novo, vou incomodar? Não é incômodo, tá? Cuidado, que isso aí você está se traindo. Entra, tá? E insiste. Se mesmo assim tudo deu errado, não dá mais para conectar, aí se liga com a gente em pensamento. E aí você vai receber o passe. Ah, então posso ficar só ligado para o pensamento? Eu falei, bom, o nosso pensamento em 1 minuto já viajou, né? Já foi para tudo quanto é lugar, menos para onde deve. Então, por isso que a gente pede para conectar, porque assim fica mais fácil da gente ficar com o pensamento ligado, tá? Então, se deixar só o pensamento, vai ficar bem complicado. E outro recado da noite que eu gostaria de passar é de atividade que a gente tem para as crianças, de 0 a 12 anos, né, que é chamada evangelização infantil. Essa atividade é aberta para qualquer criança que esteja nessa faixa etária e é aqui online, todos os sábados, às 10 horas da manhã. É, não precisa ser espírita, não precisa nada disso. O que tem nessas aulas para as crianças? Justamente a gente busca passar-lhes moral cristã, né? Situações para as crianças entenderem dessa questão. E é lógico que vai ter uma visão um pouco espírita com relação a isso, mas não tem nada de ensinar espiritismo para as crianças. É muito mais voltado para a moral cristã, tá bom? Se você, eu sou pai, eu sou mãe, né? Eu estou desconfiado, o que será que vão ensinar para minha criança? Faça assim, assiste uma aula junto com a criança, tá? Não tem problema, é aberto, a gente não tem nada a esconder mesmo. Assiste. E se gostar, daí a criança continua. Só peço que não fique sempre com a criança, porque senão você pode inibir a participação dela, tá? Mas, Onei, de 0 a 12 é muito grande esse rol, né? A gente divide em salas de acordo com a faixa etária, tá? Dos pequenininhos até os maiorzinhos, que assim fica mais fácil de cada um compreender. Então, fiquem tranquilos que a gente fica dividindo por faixa etária, tá bom? Então, falando em conexão de internet, quem ia dar para eleição na noite de hoje está com um problema seríssimo, não está conseguindo conectar de jeito nenhum, né? Nossas vibrações não foram fortes o suficiente para fazer a internet dele funcionar. Então, hoje eu vou pedir desculpa e a gente vai falar sobre o assunto hoje, tá bom? Então, peço mais uma vez, vocês vão aguentar um pouco mais minha voz, então vamos lá.
A gente inicia sempre a nossa preleção com uma prece. Quem quiser ficar com os olhos fechados, fique à vontade. Quem quiser ficar com os olhos abertos, também não tem problema algum. Então vamos assim, fechando os olhos, aqueles que quiserem, vamos respirando profundamente e expirando tranquilamente. E assim vamos ensinando o nosso corpo que é hora de dar uma descansada, de hora de dar uma pausa, acalmando todo o nosso corpo. E assim também o nosso mentor querido, o nosso anjo da guarda, ao fazermos isso, ele vai despejar energias muito positivas ao nosso redor para inspirarmos essas energias positivas e expirarmos as energias que estão mais ruins. E assim, ao terminar de fazer esse exercício, percebemos que estamos num jardim muito gostoso, num campo verdejante, onde tem um sol gostoso, uma brisa suave que bate e traz assim perfume de flores para nós. Vamos percebendo e caminhando por este jardim que ali existem vários amigos. Amigos que um dia já tivemos, amigos que temos e amigos que um dia teremos. E vamos assim cumprimentando e saudando a todos no dia de hoje. E ao cumprimentar cada amigo, nosso coração vai se enchendo de alegria, vai iluminando. E ao terminarmos de cumprimentar esse último amigo, estamos radiantes de alegria e percebemos que ali no canto está Maria de Nazaré, ou Nossa Senhora, como preferirem, aquela que, quando esteve aqui encarnada, recebeu Jesus como seu filho. E vamos correndo em direção a Maria. E ao caminharmos em direção a ela, vamos ficando pequenos, crianças novamente. Porque espiritualmente falando, perto de Maria, somos crianças. E ao chegarmos ali perto dela, pulamos em seu colo. E aquele mesmo colo que um dia recebeu Jesus, hoje recebe a nós. E ela então nos envolve, nos embala, e com aquele olhar doce, sereno, enche nossa alma de tranquilidade, de paz e de esperança. E assim, pulamos correndo do seu colo e vamos em direção ao nosso mestre querido, Jesus. Ao nos aproximarmos de Jesus, percebemos ele sentado sobre uma pedra, rodeado de pequeninos, rodeado de crianças. E já somos uma dessas crianças ao redor dele, conseguindo sentir toda a sua vibração, conseguindo sentir todo o seu amor e conseguindo ouvir ele dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. E assim vamos abrindo nossos olhos tranquilamente e já estamos prontos para a preleção de hoje. Bom, o tema da noite de hoje é Tudo Passa. Né? Tem os jovens de hoje em dia, se eu falar tudo passa, eles vão dizer, pode até dizer que tudo passa até por cima de você, se for o caso, não é? Aqueles mais depressivos e brincalhões. Mas vamos pensando nessa expressão do tudo passa. Né? Realmente, nada na vida fica do jeito que está. Tudo passa. Tudo muda. Como assim? Nós nascemos, nós crescemos, passamos pela infância, passamos pela adolescência,
né? A juventude, a fase adulta e o envelhecimento. Nada fica parado até na natureza do nosso corpo. Tudo está em constante mudança. Tudo está em constante modificação, né? Aqueles que já passaram pela adolescência e aqueles que têm adolescente em casa, se a gente lembrar, né, as crises da adolescência, aquele namoro que não deu certo, ou aquele amigo que fez algo, parecia que você ia morrer, parecia que nada mais ia ter solução na vida, era o fim do mundo, né? O adolescente é muito intenso e representa muito isso. Todas as emoções estão à flor da pele. Então a gente achava naquele momento que nada mais ia dar certo, porque é a paixão que não foi correspondida, ou é aquele amigo que devia ter feito algo e não fez, e a gente se sente traído, então o mundo está acabando. Mas a gente viu que até isso passou, a gente sobreviveu. Muito provavelmente aquela paixão foi esquecida, muito provavelmente aquele amigo continua amigo até hoje, né? E aquela situação foi até esquecida. Então, isso passa e passou naquela época. E hoje? Os problemas que a gente tem, por mais complicados que a gente acha que esteja, será que a gente está com essa confiança de que um dia isso tudo vai passar? Essa é uma pergunta muito interessante. Muitas vezes a gente mesmo esquece que a gente já teve situações tão mais complicadas e que passou por isso. E hoje a gente está aqui passando por uma situação que não vê saída, às vezes não vê luz no fim do túnel, às vezes bater aqui na porta do centro espírita, eu falei porta do ponto de vista, vamos dizer assim, espiritual, né? Aqui o Novo Horizonte não tem porta, como último recurso, porque não está conseguindo ver luz nenhuma. Mas nesse momento é que é a hora que a gente tem que parar. Olha para trás um pouco. Veja por tantas situações que você já passou, que você já superou. Então, essa é mais uma. O que está faltando neste momento para a gente conseguir superar? Está faltando um pouquinho, ó, de autoconfiança. Às vezes a gente deixou ela esquecida. Ou a vida deu tanta surra na gente que a gente já nem mais sabe o nome, né? Sabe quando o lutador de boxe apanha tanto que não consegue nem falar o próprio nome? Tem vezes que a gente se sente assim, né? Tem dia que a vida te deu tanta surra que você não consegue nem falar seu nome no final do dia. Mas isso é a falta da nossa autoconfiança. E como é que a gente resgata a autoconfiança? Então, eu vou dizer mais uma vez: olha para trás. Veja tudo que você já passou. É um exercício muito simples e fácil. É fechar os olhos e começar a voltar para trás. Ou começa num ponto, por exemplo, minha adolescência, ou puxa, quando eu saí da casa dos meus pais, e daí para frente, né? O sair da casa dos pais quer dizer, sempre representa uma dificuldade muito grande. Então isso, puxa, olha só o que eu já passei. Eu vou enfrentar mais uma, mas eu tô com medo. Falei, que bom. O medo é um alerta importante, né? É da nossa natureza, é do nosso instinto. Mas quando é um medo que alerta, quando é um medo que paralisa, é porque a gente não está confiando. Ou em nós, ou em Deus. O tema do tudo passa tem muito da nossa confiança, né? Primeiro da nossa autoconfiança. E agora, da confiança no alto. Porque se a gente está com medo, a gente não está nem acreditando que ao nosso lado tem o nosso anjo da guarda, o nosso mentor querido, que acima de nós tem Jesus, que acima de nós tem Deus, ou aqueles que preferirem tem a Nossa Senhora, ou algum santo, né, que goste muito, um São Francisco, por conta dos animais, não importa.
Tudo isso é confiança. Confia que tem alguém nos ajudando e velando. Confia que tem mais gente torcendo a favor do que contra. Então, tudo vai passar. Tudo passa. Tem um texto do Chico Xavier, mas eu sei que esse texto é ele citou, mas não é só dele, tá bom? De qualquer forma, eu não achei a fonte original, eu vou colocar como do Chico. Se alguém depois descobrir a fonte original, o Chico diz, tem uma passagem que ele diz o seguinte: havia um homem que costumava ter em cima da sua cama uma placa escrito: isso também passa. Então perguntaram a ele o porquê disso. E ele disse que era para se lembrar que quando estivesse passando por momentos ruins, poder se lembrar que eles iriam embora e que ele teria que passar por aquilo por algum motivo, né? É a questão do aprendizado, da confiança. Mas essa placa também era para lembrá-lo que quando ele estivesse muito feliz, que não deixasse tudo para trás, porque esses momentos também iriam passar e momentos difíceis viriam de novo. E é exatamente disso que a vida é feita. Momentos. Momentos os quais temos que passar, sendo os bons ou não, para o nosso próprio aprendizado. Por algum motivo. Nunca esqueça do mais importante. Nada é por acaso. Absolutamente nada. Por isso temos que nos preocupar em fazer nossa parte da melhor forma possível. Chico Xavier. Né? É exatamente isso que a gente queria trazer. Peço desculpas pelo tão breve comentário, porque justamente a gente substituiu de última hora o expositor, o preletor que teve problemas com a internet. Tá? Obrigado pelos coraçõezinhos. Vocês é que são muito caridosos neste momento, porque a gente estava precisando dessas vibrações para conseguir transmitir tudo isso. Bom, vamos partir para o nosso encerramento. Para o encerramento, nós costumamos fazer uma nova prece. Então, neste momento, convido quem quiser fechar os olhos, feche os olhos, e vamos assim, neste momento, iniciar nossas vibrações. Vibração nada mais é do que doar o que temos de melhor, o nosso amor, direcionado pelo nosso pensamento. Então vamos vibrando pelo nosso querido planeta Terra, por todas as regiões em conflitos, vibrando por todos os refugiados do mundo, por aqueles que não têm o que comer, onde morar, por aqueles que sofrem num leito de dor, por aqueles que fazem uso de drogas. Vibremos pelos que se encontram em penitenciárias, em cadeias, por aqueles que desencarnaram e não encontraram o caminho da luz. Vibremos agora por todos aqueles que, principalmente aqui no Brasil, por essa passagem do ciclone, ou perderam a vida, ou melhor, desencarnaram, ou perderam tudo, toda a residência e tudo que tinham. Vibremos agora amorosamente por cada um dos nossos familiares. Vibremos por aquelas pessoas que são difíceis em nossa vida, porque eles nos ensinam tanta coisa. Vibremos agora pelas nossas casas, os nossos lares, imaginando que Jesus, nosso Mestre, entre e ilumine toda aquela casa, todo aquele ambiente. E agora, vibremos por nós mesmos, neste momento, pedindo ao nosso querido amigo anjo da guarda, ao nosso mentor, que na noite de hoje ele consiga nos fazer lembrar tudo aquilo pelo qual passamos na vida e nos dá a força necessária
para passarmos por mais este momento também. Que assim seja, graças a Deus. Espera só um pouquinho que agora eu preciso de água. Gente, essa é a primeira parte das nossas atividades, que é a preleção. Agora vem os passes propriamente ditos. Neste momento, os médiuns vão se reunir em outra sala, onde a gente vai aplicar o passe nominalmente, um a um, tá?